Olá, seja muito bem-vindo no nosso programa Isso é Pecuária. No programa de hoje você vai conferir a história e o status atualizado do Mato Grosso frente a essa questão sanitária na pecuária. Temos também o boletim semanal do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, trazendo os indicadores do mercado pecuário para você, pecuarista. E ao final, traremos uma receita prática e deliciosa, polpettone, a famosa almôndega. Confira tudo isso agora no nosso programa Isso é Pecuária. Em nosso primeiro bloco do programa Isso é Pecuária, você vai conhecer a história da febre aftosa aqui no Mato Grosso e como todos os entes da cadeia da pecuária, governo, entidades e pecuaristas se mobilizaram e traçaram um plano de ação que hoje estamos livres da febre aftosa e sem vacinação. Na virada do século passado, uma sombra avançava pelos campos do Brasil, ameaçando nos pilares da nossa economia, a pecuária. A febre aftosa, uma doença devastadora, deixava um rastro de destruição por onde passava. Os bovinos padeciam, não conseguiam andar e nem comer, levando-os a perder peso drasticamente, até que muitos não resistiam. Esse episódio é contado por pecuaristas, pesquisadores e representantes de entidades no documentário do Pasto à Mesa, do FESA, que serviu como material para essa reportagem. Eu me lembro muito, quando eu era pequeno, de ver o sofrimento que meu pai tinha, derrubando os bois, as vacas na fazenda e curando os cascos. O negócio era tão feio, a incidência era tão grande da aftosa, que o gado estourava no pé. Eu tive a oportunidade, logo que chegamos aqui, de ir buscar boi no Araguaia. O urubu não voava, andava atrás de nós. De tanta febre aftosa que nos acompanhava. Trazia inúmeras consequências, como frieira, como aborto das vacas, como uma série de prejuízos. Uma das imagens mais tristes que eu pude vivenciar no início do meu trabalho no Serviço de Defesa do Estado do Mato Grosso. Nós chegarmos em uma propriedade com as vacas todas deitadas, os bezerros já em fase terminal, tá? E a família sentada esperando como se a nossa chegada fosse a grande solução do problema. E que na verdade foi o contrário, porque o que nós fomos fazer foi, de uma forma final, dizer a ele que não tinha mais o que ser feito e que o rebanho dele tinha que ser sacrificado. Diante desse cenário alarmante, governos e entidades se uniram em uma força-tarefa sem precedentes, trazendo consigo uma enxurrada de informações e campanhas de vacinação. A ocorrência da doença gerava perdas enormes, né? Tanto no comércio da carne como do leite, e muitas vezes o abate de animais em certas regiões. Esse compromisso do setor privado era o combustível que faltava para o programa de erradicação, até para que houvesse o convencimento dos gestores públicos de que aquilo era importante para a população, não era importante apenas para os profissionais do serviço de defesa. E naquele primeiro momento, o caminhar era implantar o cadastramento de propriedades em todo o território e simultaneamente, o processo de vacinação, de imunização do rebanho. E para você estabelecer esses calendários, você precisava de ter uma estrutura técnica por trás disso. E essa estrutura técnica foi a formação dos circuitos pecuários. Essa união de esforços não apenas impulsionou o avanço na luta contra a febre aftosa, mas também marcou o início de uma nova era na exportação, abrindo portas para o mercado europeu. Os países criaram realmente um conceito de que
teve febre aftosa, era mais ou menos como ser morfético no passado, né? Não vamos importar nada desse país. Com o sucesso das iniciativas no Brasil, era fundamental garantir que nossas fronteiras permanecessem seguras. O modelo brasileiro de combate à febre aftosa inspirou e foi adotado por países vizinhos. Bancou o INDEA nesse longo período de tempo, como também fizemos doação de vacina, você mesmo é testemunha e prova disso, que nós fizemos muitas campanhas na Bolívia, no país vizinho. Cada um dos países passa a fazer, os serviços de defesa dos países se falam, né? O Brasil, o Serviço Oficial do Brasil, o Ministério da Agricultura, firmou um acordo de fronteira com Bolívia e com Paraguai, tá? E nessas reuniões do acordo de fronteira, quando passa a iniciativa privada a estar lado a lado com o setor público, começa a acontecer simultaneamente as reuniões do setor privado desses países apoiando o trabalho de fronteira. O controle da movimentação de animais no Brasil está praticamente baseado na documentação gerada pela vacinação contra a febre aftosa. A fitose é uma referência de sanidade de todas as doenças. Quem cuida da aftosa está cuidando indiretamente de outras coisas. Os calendários de vacinação e a implementação, principalmente da informatização e do controle dos rebanhos, trouxe para o produtor mais lucro. Um rebanho mais sadio que teria uma conversão alimentar maior, que teria uma carcaça para o frigorífico melhor também. A indústria, ela olha a aftosa de uma seguinte maneira. Ela olha em 3 direções. Ela olha o produtor, que é o cliente, o produtor rural, que é o cliente dela. Ela olha o ministério, que é quem regula. E ela olha o organismo internacional, que é a OPAS, Centro Pan-Americano, que está sempre dando suporte. A batalha contra a febre aftosa não só estabeleceu novos padrões de excelência para os produtores bovinos, entidades rurais e órgãos públicos, mas também catalisou mudanças profundas na forma como lidamos com a saúde animal e a produção da pecuária. Como é bom conhecer o passado para bem entender o presente e traçar um futuro mais seguro e promissor para todos. Vamos fazer um breve intervalo e você não saia daí, porque continuaremos com a segunda reportagem sobre a febre aftosa aqui no Mato Grosso. Leva um bom tempo para um pasto se formar, para um boi se tornar uma boiada e só então se transformar em alimento na mesa. Nada acontece da noite para o dia. Tudo exige esforço, dedicação e o trabalho de muita gente. Gente que pega cedo na lida, que cuida da saúde, bem-estar e nutrição dos animais. Que sabe o que é preciso em cada fase da produção. Gente que trabalha para oferecer carne de qualidade. Que corre atrás da notícia para mostrar a realidade do campo. São muitos os profissionais que tornam a nossa pecuária uma atividade de sucesso. E todos trabalham juntos, dentro ou fora da porteira, para encontrar as melhores soluções. É isso que torna a nossa pecuária mais forte. Homenagem da Acrimate a todos os profissionais que trabalham para levar a pecuária de Mato Grosso cada vez mais longe. Retornamos do nosso intervalo. Agora você vai conferir a segunda reportagem sobre a febre aftosa aqui no estado do Mato Grosso. Depoimentos e o cenário atual do status do nosso estado, que é
livre da febre aftosa, sem vacinação. Acompanhe. No bloco anterior, você acompanhou um histórico da febre aftosa pelo Brasil e o mundo e como ela afetou o rebanho mato-grossense. Agora vamos entender a trilha feita para que o estado fosse reconhecido nacionalmente como livre de aftosa sem vacinação. Acompanhe aí. Em março deste ano, Mato Grosso conseguiu um status importante. Foi reconhecido nacionalmente como estado livre da febre aftosa sem vacinação, depois de um longo período que contou com a colaboração de várias entidades, principalmente a do produtor rural. Hoje nós vamos entender como que foi todo esse processo e o que isso significa economicamente. Acompanhe aí com a gente. Este reconhecimento é fruto de uma jornada árdua e metódica contra uma enfermidade que desde o século XVI desafia agricultores e pecuaristas ao redor do mundo. O fruto de todo esse trabalho fez com que o produtor tivesse a oportunidade de estar ofertando ao mercado cada vez carne de melhor qualidade e melhor sanidade. Em 2021, o FESA lançou um livro, Adeus ao Vírus, Erradicação da Febre Aftosa. A participação de Mato Grosso na maior epopeia veterinária das Américas, baseado em relatos de pesquisadores, médicos veterinários, pecuaristas e outros protagonistas da cadeia produtiva. Então, o produtor verificando esses sinais clínicos nos seus animais, é importantíssimo comunicar ao INDEA. Nós temos as unidades locais em todos os municípios do estado, então o produtor rural pode procurar a unidade do INDEA mais próxima da sua residência, ou então usar um telefone, que é o nosso Disque Aftosa, é o 0800 065 3015. Esse telefone ele é gratuito. O comunicado pode ser anônimo, o produtor não precisa se identificar. O importante é que ele chegue o quanto antes no INDEA, pois após a gente receber um comunicado de uma suspeita, nossos médicos veterinários têm até 12 horas para ir até a propriedade e verificar se é uma suspeita ou não. Desde os primeiros registros da febre aftosa no Brasil, datados de 1870 no sul do país, a luta contra essa doença foi intensa. O calendário de vacinação e a implementação, principalmente da informatização e do controle dos rebanhos, trouxe para o produtor mais lucro. Um rebanho mais sadio que teria uma conversão alimentar maior, que teria uma carcaça para o frigorífico melhor também. A indústria, ela olha a aftosa de uma seguinte maneira. Ela olha em 3 direções. Ela olha o produtor, que é o cliente, o produtor rural, que é o cliente dela. Ela olha o ministério, que é quem regula. E ela olha o organismo internacional, que é a OPAS, Centro Pan-Americano, que está sempre dando suporte. Essa é uma história que começou há muitos anos atrás. O próprio Instituto de Defesa Agropecuária, o INDEA, que é a instituição na qual eu trabalho, ele foi fundado em 1979 com o intuito de estruturar o controle da febre aftosa e a defesa sanitária nos municípios do estado de Mato Grosso. Então, desde 1994, os produtores rurais vacinam seus animais aqui no estado. Há mais de 30 anos tínhamos as campanhas de vacinação, que eu vou explicar que nós já suspendemos. E esse processo foi importantíssimo para que a gente conseguisse controlar e erradicar o vírus aqui no nosso estado. Em 1996, nós tivemos o último foco de febre aftosa no estado. Foi em janeiro, no município de Colíder, lá ao norte de Mato Grosso. E desde então, o Mato Grosso está livre dessa doença, não tivemos mais nenhum foco. A recente determinação do Ministério da Agricultura e Pecuária, através da portaria de número 665, de 21 de março de 2024, o Brasil deu um passo importante em direção ao controle efetivo da febre aftosa. Nós temos uma realidade epidemiológica no Brasil que os estados mais recentes que tiveram a doença já faz 10 para 11 anos, que foi Mato Grosso do Sul e o Paraná. E os demais estados estão com 15, 20, mais de 20 anos sem aftosa. O vírus não conhece divisa. O vírus não conhece barreira, o que precisa ter
fiscalização, vacinação e acompanhamento permanente. Em maio de 2023, o Estado foi autorizado a suspender a vacinação contra a febre aftosa, então nós não realizamos mais as campanhas de vacinação ano passado, nem em maio nem em novembro. E este ano fomos agraciados, né, com a publicação de uma portaria do Ministério da Agricultura que certifica o nosso estado nacionalmente como livre de febre aftosa já sem a vacinação. Que agora já não é mais obrigatório, né? Não é mais obrigatório, na verdade a vacinação é proibida aqui no estado, nós não praticamos mais a vacinação dos animais e estamos em uma nova fase, que é a fase de prevenção e detecção caso a doença volte. O interessante é que o produtor teve um papel fundamental aí para essa erradicação, né, aqui dentro do estado de Mato Grosso. Com certeza, os produtores rurais, as instituições representativas dos produtores, os órgãos públicos como o INDEA e o Ministério da Agricultura e toda a sociedade em geral são os grandes responsáveis por esse êxito no programa da febre aftosa. Eu sempre falo assim, se tivéssemos que dar um prêmio Nobel para o grande responsável, né, da erradicação da febre aftosa, esse prêmio teria que ser compartilhado com muitas pessoas, com mais de 120 mil produtores aqui no estado, servidores públicos, técnicos, médicos veterinários e toda a sociedade. Entidades, né? Entidades representativas dos produtores, né? Porque foi uma luta conjunta. E isso é a prova que o trabalho em equipe sempre produz os melhores resultados, né? Então conseguimos erradicar a doença por esse grandioso trabalho em cooperação entre os produtores, sempre fazendo a sua parte muito bem feita, né? Os produtores foram os grandes responsáveis por comprar a vacina, aplicar a vacina nos animais de forma bem feita, né? Conforme as regras para uma vacina eficiente, e aí então comunicar essa vacina no INDEA. E o INDEA, por outra parte, sempre fiscalizou todo esse processo, garantindo que a vacina chegasse para o produtor em condições adequadas, que fosse realizada de forma adequada. Então, fomos muito exitosos nesse processo ao longo dos anos. Ana ainda relembra dos principais desafios enfrentados no estado para erradicar a doença. As campanhas de vacinação eram muito densas, né? Então, se você pensa, 34 milhões de bovinos que deveriam ser vacinados no intervalo de 30 dias, em todo o estado, isso acontecendo ao mesmo tempo, pois as campanhas elas tinham que ocorrer num curto espaço de tempo para que as populações conseguissem ser imunizadas ao mesmo tempo para conferir uma boa imunidade populacional ao rebanho. Então isso foi bastante desafiador, considerando a dimensão territorial no estado, o tamanho das nossas populações, a quantidade de produtores rurais. Sempre tivemos uma parceria muito grande com as instituições, com as associações representativas dos produtores, que sempre nos auxiliaram nesse processo. Diante da ameaça de retorno da febre aftosa, o governo está preparado com um plano de ação imediato. Em caso de surto, medidas críticas serão adotadas. Proibição do trânsito de animais e produtos de áreas afetadas. Instalação de barreiras sanitárias nas regiões impactadas. Inspecções frequentes em propriedades rurais por veterinários oficiais. Sacrifício e indenização de animais infectados. Desinfecção de instalações e equipamentos. A conquista do Mato Grosso reflete não apenas o sucesso das estratégias de prevenção adotadas, mas também abre novas perspectivas para o agronegócio no estado e no Brasil. Hoje a pecuária no Brasil ela usa somente 20% do solo disponível. A agricultura ela usa em torno de 9% do solo produtivo. Então, assim, nós teríamos muito mais áreas para se produzir carne e muito mais áreas para se produzir grãos, trabalhando essa eficiência produtiva, trabalhando essa ingressão de tecnologia na agricultura e na pecuária, sem precisar abrir mais área. Então, assim, respeitando o que tem hoje de reserva legal, a gente consegue produzir mais com o mesmo volume de área. Ana, para quem está nos assistindo, a dona de casa, o produtor rural, a gente quer saber dos benefícios.
Que benefícios o produtor rural tem com essa suspensão, com essa retirada da vacina da febre aftosa aqui em Mato Grosso? Essa retirada muito bem planejada, estudada e feita com total segurança, e nós só suspendemos a vacina porque nós não temos mais o vírus acontecendo, né? Mas em termos econômicos para o produtor rural, nós podemos citar primeiramente a economia em relação à compra da vacina de febre aftosa. Que o produtor 2 vezes ao ano tinha que ir lá na revenda e comprar a sua dose de febre aftosa para aplicar nos animais. Já é uma economia que ele está tendo. A vacina de febre aftosa é uma vacina oleosa, então em algumas situações, no local da aplicação, formavam-se reações de abscessos e edemas. Esse animal, quando encaminhado para abate, poderia ser necessário realizar uma limpeza no local da aplicação, o que gerava alguma perca em termos de rendimento de carcaça e no peso do animal. Outro fator importantíssimo para a economia, principalmente aqui para o estado de Mato Grosso, porque nós somos grandes produtores de bovinos no estado, e suínos e exportadores dessa produção, né? A gente depende do mercado externo. É que a certificação de uma área livre sem vacina, ela é muito mais importante para os países que compram o nosso produto do que uma área livre com vacina. Como, por exemplo, tem alguns mercados, vou citar o Japão. O Japão não compra carnes de bovinos de áreas que ainda praticam a vacinação. Então, o Mato Grosso tinha uma limitação de acessar determinados mercados. Agora ele não vai ter mais, vamos colocar assim. Agora, depois do nosso reconhecimento internacional, né? Porque a certificação que nós tivemos publicada é a certificação nacional, é o reconhecimento do Ministério da Agricultura. O próximo passo é a certificação internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal, que está prevista para acontecer em maio, né, na plenária desse grupo técnico, e aí sim eles vão validar o nosso trabalho realizado e falar, o Mato Grosso sim agora está certificado internacionalmente como livre sem vacinação. E aí sim nossos parceiros comerciais vão começar a nos ver de forma diferente e a pensar, e as negociações econômicas podem ser possíveis de ocorrer. E dessa forma valoriza a produção, melhora a possibilidade de exportações do estado e tudo mais. Adeus o vírus da febre aftosa. Agora, produtor, é só manter os cuidados necessários. Bem, o fruto de muito trabalho. O pecuarista assumiu essa responsabilidade dentro da sua propriedade com a vacinação e o controle de seus animais. O governo com um cinturão de fiscalização e proteção desse produtor. E agora a oportunidade de novos mercados e agregar valor para toda a cadeia da pecuária mato-grossense. E agora você vai acompanhar o boletim semanal do IMEA. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Silva, sou um médico veterinário e coordenador de inteligência de mercado aqui do IMEA, e hoje vim trazer um pouco da análise do nosso boletim semanal sobre a bovinocultura de corte aqui de Mato Grosso. Bem, quando a gente olha o primeiro trimestre desse ano, nós abatemos 1,76 milhões de cabeças. Esse valor ele é bem alto. E para trazer isso, a gente trouxe alguns comparativos. Quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano passado, a gente vê um aumento de mais de 30%. E quando a gente faz a média dos últimos 10 anos dos primeiros trimestres, melhor dizendo, nós vemos um avanço de mais de 43%. Então, nós tivemos um primeiro trimestre recorde no número de abates. E o que puxou esse número de abates ser tão alto assim? Bem, as categorias de fêmeas. As fêmeas, elas representaram mais de 951 mil cabeças abatidas nesse primeiro trimestre desse ano. Logo, representando mais do que 50% desses abates. Então, essa grande oferta de fêmeas faz o mercado ficar precificado um pouco para baixo. A gente vê aí preços não se movimentando tanto desde o começo do ano, muito por conta dessa grande oferta de fêmeas. O mercado de exportação, ele vem forte, ele ajuda a esse cenário ser um pouco mais positivo para o pecuarista. E o que a gente tem de perspectiva, a gente falou agora um pouco olhando para o retrovisor, agora a perspectiva para os abates no segundo trimestre. Quando a gente olha o mercado hoje, a gente acredita que deva ter uma redução no abate de fêmeas. Muito por conta que, historicamente, a gente vê essa redução nos abates no segundo trimestre em relação ao primeiro,
E também o mercado hoje, ele está mostrando que essa oferta de fêmeas já foi bem escoada. Então assim, a gente pode ver um pouco mais de avanços em alguns preços, mas ainda assim não grandes avanços. Obrigado por assistirem, aguardo vocês no próximo programa do nosso boletim. Agora vamos para mais um intervalo, mas não saia daí, porque é bem ligeirinho. Leva um bom tempo para um pasto se formar, para um boi se tornar uma boiada e só então se transformar em alimento na mesa. Nada acontece da noite para o dia. Tudo exige esforço, dedicação e o trabalho de muita gente. Gente que pega cedo na lida, que cuida da saúde, bem-estar e nutrição dos animais. Que sabe o que é preciso em cada fase da produção. Gente que trabalha para oferecer carne de qualidade. Que corre atrás da notícia para mostrar a realidade do campo. São muitos os profissionais que tornam a nossa pecuária uma atividade de sucesso. E todos trabalham juntos, dentro ou fora da porteira, para encontrar as melhores soluções. É isso que torna a nossa pecuária mais forte. Homenagem da Acrimate a todos os profissionais que trabalham para levar a pecuária de Mato Grosso cada vez mais longe. Retornamos do nosso intervalo. Agora você vai acompanhar um bate-papo que eu tive com a doutora Mariane Crespolini. Ela é produtora rural e PhD em Economia Agropecuária. Já esteve no quadro técnico do CPEA da USP, no Ministério da Agricultura junto à ministra Tereza Cristina, na Secretaria de Sustentabilidade, e hoje trabalha com inteligência de mercado da cadeia da carne. Bem, confira aí. Mariane, minha querida amiga, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Heloísa, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui batendo esse papo com você e com todos os ouvintes. Muito bem. Mariane, eu já te conheço desde 2017, aí temos... já tivemos umas vivências, participamos de projetos da Acrimate, na época que eu também fazia parte da diretoria executiva, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais para os nossos ouvintes, um pouco da sua trajetória pessoal. Eu sei que você é filha, vem do produtor rural, laranja e frango. Eu lembro de uma apresentação que você mostrava quando você foi na China, os pezinhos de frango e você explicando para o seu pai. Então isso é de uma riqueza que marca, né, as pessoas que marcam a vida da gente. Mas, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Bom, Heloísa, como você falou, eu sou filha de produtor rural, pequenos produtores rurais, eu gosto sempre de falar isso quando me apresento. O meu pai e minha mãe, né, produziam frango e laranja no interior de São Paulo. E é muito engraçado, porque, inclusive, depois das apresentações, quando eu fui a palestrante da Acrimate em Ação, muitas pessoas me falavam assim, aquela menina que fala do pai. Mas a minha mãe, por muitos anos, foi quem tocou, né, a gente fechando aqui março, o mês das mulheres, a minha mãe foi quem, por muitos anos, tocou a nossa propriedade rural lá em Araraquara, no interior de São Paulo, inclusive para estudar e pagar a faculdade dos meus irmãos, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória. Então, eu morei no sítio mesmo, eu morei dos 5 até os 15 anos, praticamente, foram quase 10 anos morando na propriedade rural. Bem, eu já vou aproveitar essa super deixa que você deu e eu quero que você comente agora sim, mais especificamente, porque assim, todos falam do Brasil, da nossa produção nacional, que nós produzimos, basicamente a produção de carne bovina aqui no Brasil está predominantemente sistema de produção a pasto, o que gera para o produtor menores custos dessa carne quando a gente está ali entregando o nosso boi gordo para a indústria, uma vantagem competitiva. Porém, eu queria que você linkasse com esses 3 pilares da sustentabilidade, querido, que você citou. Para o produtor, o primeiro que a gente olha
é a sustentabilidade econômica. Ali a fazenda, a propriedade sendo a fonte de providência dele e da sua família. E aí vem o social, que impacta não só os empregos que ele gera dentro da propriedade, como o município que ele mora, né, a sua família, onde a propriedade está situada e o município que ele mora, e o ambiental, trazendo o Código Florestal, que é uma referência mundial, né, um exemplo que foi construído por tanto tempo e que precisava já estar aceito por todos, né, acolhido por todos, que o produtor vem correndo atrás para cumprir toda essa legalidade. Então eu queria que você fizesse esse link sobre o nosso sistema de produção a pasto e esses 3 pilares que não podem ser para nós produtores obstáculos, tanto para o nosso mercado interno quanto o externo. E sim, esses pilares têm que vir na nossa base e nos fortalecer como cadeia produtiva. É isso que você vê? Eu quero que você comente. Então, eu acho que assim, Heloísa, sua pergunta foi muito feliz, porque essa é a sacada, a gente pensar nesse tripé da sustentabilidade. Eu vou trazer aqui um exemplo, aproveitando o tema das mulheres do mês, que é o da Santa Brígida, da Marise Porto, aqui em Goiás, em Ipameri. A Marise tem alguns números que mostram o custo de produção dela por arroba produzida antes e depois de recuperar a pastagem, de ter o ILP, o ILPF. Agora ela tem, inclusive, uma terminação intensiva na propriedade dela, com um confinamento estratégico, tá? Mas eu acho que o grande ponto de olhar os números da Marise é que ela tem o antes e o depois da adoção de tecnologia. Quando eu vou recuperar a pastagem, esses dias eu estava nessa discussão dos 40 milhões de hectares de pastagem que a gente tem que ter, um amigo me ligou e me perguntou assim, Mariane, quanto custa recuperar um hectare de pastagem? Aí você fala, depende. Bem resposta de agrônomo, né? Depende. Qual é o nível de degradação? Porque se você for começar do zero, talvez a gente possa estar falando, a depender da região, de R$5.000 por hectare. Ah, não está altamente degradado, 3 mil. Ah, eu preciso fazer um controle de planta daninha. Então, eu acho que a primeira coisa é que é necessário investimento. Esses 40 milhões de hectares de pastagem que a gente tem com algum grau de degradação, é necessário investir, tá? Nem sempre, primeiro ponto, nem sempre o produtor rural tem esse fluxo de caixa, né? Principalmente aquele que já está com uma área degradada, como que ele gira? Ele sabe, a gente mostrando as contas, foi um pouco disso que eu fiz quando eu estava no Mato Grosso, você fazendo conta, você vê que vai te dar o retorno. E aí vem um segundo ponto, né, Heloísa? Eu sempre falo assim, existe o custo total. Então, o custo total por hectare, quando você vê tudo que você tirou do bolso, ele é mais alto. Uma propriedade com um sistema produtivo intensivo de bases sustentáveis, eu te falaria aí que talvez no mínimo ela vai ter o dobro de custo total por hectare. Vamos fazer uma conta mais simples, 1.000 por 1.000. Eu tenho R$1.000 de custo, eu tenho 1.000 animais. Para eu adotar um sistema como esse, o meu custo vai subir para 2.000. Ele dobrou e ele dobra. Tá? Ele dobra, é mais difícil a mão de obra, você precisa de uma mão de obra mais qualificada, ele dobra, isso é fato. Tá? Então eu saio de 1.000 para 2.000. Mas em vez de ter 1.000 animais, ou 1.000 quilos de carne produzida, que eu estou usando os números fictícios, eu não vou ter 2, eu vou ter 3, eu vou ter 4. Então o custo por unidade produzida reduz mais. Então, seu custo total aumenta, mas o custo por unidade produzida reduz. Então, o custo por quilo de carne, o custo por litro de leite. E a Fazenda da Marise mostra muito bem isso. Teve um ano, o último dado que eu tenho dela, eu acho que foi de 2022, que o custo por arroba produzida da Marise era metade do que a média nacional. Tá? Ela vendia pelo mesmo preço. Não estou nem falando que ela vendia uma carne mais cara, não. Ela está vendendo pelo mesmo preço. Qual era a eficiência dela? A eficiência dela era o custo marginal. Se eu fosse olhar custo por hectare, o dela era maior do que uma propriedade não tecnificada. Mas ela produzia muito mais naquela área. Então, Heloísa, pegando aqui o nosso tripé, dentro do econômico é isso que eu trago. Eu reduzo o custo marginal, eu reduzo o meu custo de produção. Gente, quando eu produzo mais pela mesma área, pensa assim, eu vou recuperar uma pastagem. Qual é a indústria que eu começo a movimentar? Indústria de fertilizante, indústria de calcário. Eu vou plantar, indústria de sementes. Tudo isso geram vários empregos diretos e indiretos. E aí, quando eu estava no Ministério da Agricultura, a gente quantificou isso. O professor Bento, da Exalc, da USP, ele tem um modelo econômico que chama equilíbrio geral, que você faz um choque na economia.
E ele chegou a quantificar o quanto retornou em imposto, em emprego, em PIB. Esses dados estão públicos, saiu no Valor Econômico, enfim, de qual é o retorno econômico disso. Então, retorna no microeconômico para o produtor e ele retorna para a sociedade. Quando eu olho o social, né, econômico e social, eu traria aqui a questão dos empregos, e aí o próprio estudo da Exalc nos mostrou um desafio, que áreas que adotam mais tecnologia, se a mão de obra não for qualificada, ela pode ficar marginalizada. Então, assim, aquele meu vaqueiro, que ele estava acostumado a lidar com gado extensivo, a pasto degradado, ele está pronto para fazer um rotacionado e conseguir olhar qual que é o momento dele tirar os animais. Então, a gente tem que qualificar essa mão de obra, mas quando ela é qualificada, ela passa a ganhar melhor também. Eu pedi para você fazer um comentário sobre o nosso sistema de produção brasileiro, que é uma vantagem competitiva para nós pecuaristas aqui no Brasil. Predominantemente, nosso sistema de produção é a pasto, nos dando essa vantagem de um custo menor de produção. Mas nós temos, não era para ser mais, né? Porque não é para ser um obstáculo, os 3 pilares da sustentabilidade. O econômico, que você já fez um link muito positivo em cima disso, através da ciência, garantindo e duplicando e fortalecendo esse pilar. Falou sobre o ambiental, que impacta essa melhor produtividade, aplicando ciência, essa ciência tropical, que é o grande trunfo aqui da nossa agropecuária. E agora você ficou de falar sobre o pilar do foco ambiental, que para não ser obstáculos, e sim fortalecer a nossa cadeia produtiva da carne. Luísa, a gente está falando um pouco, né, sobre os sistemas sustentáveis de produção, recuperação de pastagem, integração lavoura-pecuária. Quando a gente olha, eu acho muito legal, assim, eu dou aula na FGV e às vezes eu vou falar de carbono, eu falo assim, gente, o que é o carbono? Né? E aí, pensando aqui o que você me provocou, que a gente está falando para o público urbano e do campo, sempre que eu estou numa cadeira de madeira, eu pego na cadeira e falo assim, gente, isso é carbono. Quando a árvore cresce, ela tira o carbono da atmosfera e pela fotossíntese ela transforma isso no tronco da árvore. Raiz, gente, de braquiária. Sabe quando você tira a braquiária e sai aquela raiz de 30 centímetros? Aquilo é carbono. Eu tiro o carbono, né, da atmosfera e eu seguro ele no solo. Então, por isso que a gente fala que a agropecuária, ela pode ser descarbonizante. Ela é um grande aliado nas metas climáticas para aquecimento global e redução. Não só reduzir emissões, a gente pode produzir uma carne com uma pegada menor, tá? Esse é um ponto. Como a gente pode também neutralizar ou sequestrar. Então, quando eu tenho um sistema com uma integração lavoura-pecuária-floresta, eu tenho a árvore, eu tenho no meio das árvores, eu tenho a pastagem, eu tenho muitas externalidades positivas ambientais. Eu tenho mais conforto térmico para os animais, eu gero sombra, eu gero bem-estar animal. Eu tenho ali o carbono, parte do metano que os animais estão emitindo, ele é compensado pelo sequestro das árvores, e eu tenho aquela pastagem que sequestra esse carbono no solo. Tanto que o Brasil já tem, né, uma certificação da Embrapa, que é a carne carbono neutro, né? Então, assim, a gente tem fundamento científico para trazer essa externalidade ambiental. E aí, o que é muito legal, Heloísa, quando eu estava no Ministério, a gente lançou 3 livros na COP da Escócia. 2 eram esses fatores de emissão de gases de efeito estufa e remoção. Então, tinha lá também como que a gente pode remover esse carbono. E teve um 3º livro, uma 3ª coletânea, que falava de adaptação à mudança climática. E para mim, eu vou assim, talvez tirar o nosso orgulho de ser brasileiro, eu voltei agora do Paraguai, eu passei uma semana no Paraguai, e eu fui para o Chaco, que é uma das regiões que menos, bem para cima, assim, onde chove muito pouco. Só para a gente ter uma dimensão, chove 700 milímetros, tá? Então, chove pouco mesmo. E foi lindo, lindo, porque tinha uma área plantada com soja convencional, plantou normal. E tinha uma soja que foi plantada, que foi como uma integração lavoura-pecuária. Então, você conseguia ver o resto da braquiária e a soja. Gente, a produtividade é totalmente diferente. Então, aquela braquiária ou aquela matéria orgânica, quando eu faço plantio direto, por exemplo, ela mantém o solo úmido por mais tempo.
ela é uma estratégia de adaptação à mudança do clima quando falta chuva. E aquela mesma camada de proteção no solo, ela é uma externalidade ambiental, porque ela sequestra carbono, mas ela também tem esse benefício econômico e social. Então, esse é um benefício, Heloísa, que muitas vezes a gente não fala. Alguém que adota essas tecnologias ABC, com o vizinho que não adota, qual é a produção? Vamos pegar aí esse ano, dezembro, gente, dezembro não choveu. Olha como foi a produtividade da soja no Mato Grosso. Então, a gente tem aqui, nesse tripé, o ambiental, o econômico e o social. E como é que foi essa experiência de estar próximo do produtor e trazendo ali essa economia, esses números e provocando esse produtor provocando mesmo para você trazer resultado, para você trazer uma luz, para você trazer respostas? Nossa, excelente pergunta. Quando você me fala para você trazer respostas, no meu doutorado, quando eu fiz a paginazinha assim da dedicação, eu escrevi assim, que eu dedicava a todos os produtores rurais, pelo quanto eles me ensinaram. E para mim, Heloísa, quando eu olho a minha tese de doutorado, eu consigo enxergar quem foram as pessoas que me deram a ideia. O que eu fiz, né? Assim, eu até me emociono quando eu falo isso, e eu falo isso para minha equipe hoje. Quando a gente olha inteligência de mercado, eu falo para o pessoal que trabalha comigo, eu falo assim, gente, isso é óbvio para a gente, porque eu estou olhando um monte de gráfico. Mas, e aí eu tenho uma experiência com meu pai super interessante que eu posso compartilhar na sequência, mas o produtor sabe dessa informação. Então, eu acho que quando a gente casa, Heloísa, para mim o Acrimate em Ação foi maravilhoso. Quando eu encontro alguém, a pessoa fala assim para mim, porque eu conheço bem o Mato Grosso. Aí eu falo assim, você conhece Colniza? Então, assim, eu conheço Colniza, entendeu? Olha que Colniza vai se tornar muito importante, porque ela acabou de tomar o lugar de Juína como o terceiro maior município no rebanho nacional. Isso já está causando aqui dentro da diretoria da Acrimate, você não tem noção. Então, ela está ficando conhecida. Muda o município. É isso. Então, assim, para mim, assim, foi viver na realidade. E aí, para mim, assim, tantas perguntas que eles me trouxeram, e eu tive a oportunidade, foram 37 palestras em 60 dias. Então, eu tive a oportunidade, Heloísa, de ir também afinando como que eu explicava. E hoje as pessoas me falam muito assim, nossa, como você é didática. Mas eu tive a oportunidade de, ó lá, apareceu alguém aqui, uma mato-grossense. Você quer falar um oi? Oi, eu me chamo Helena, eu tenho 5 anos, eu tenho 3 bois. 3 bois você tem? Muito bem, Helena. E você corresponde... Depois eu vou passar para sua mãe, que eu não sei se ela sabe, como é que é a estratificação das propriedades aqui. Você está na maioria aqui do pecuarista mato-grossense. O pessoal acha que o Mato Grosso é de grandes rebanhos, grandes pecuaristas. Não são. E a sua mãe conheceu muitos produtores assim, com 3, 30, 300 cabeças. Não é, Mariane? É isso mesmo. Um beijo. Agora o momento precisa terminar. Então, Heloísa, para mim foi assim, até pegando isso o tamanho dos produtores, para mim foi muito especial, porque aí eu pude também ir vendo, quando eu falava ciclo pecuária, o preço do bezerro cai, eu aumento o abate de fêmeas. E ao fazer as 37 palestras, eu conseguia ver conforme eu ia melhorando a clareza e sendo mais didática. Eu acho que esse foi um. O segundo, para mim, assim, eu fui listando, eu lembro um produtor que ele falou assim para mim, eu não vou lembrar o exemplo, mas eu lembro que no fim ele fez assim, filho, você está errada. Aí eu falei assim, é mesmo, mas por que a senhora acha isso? E aí ele me trouxe um problema, aí eu lembro que eu terminei a palestra à noite, eu cheguei no meu computador e falei assim, deixa eu ver se é assim mesmo, sabe? Então eu acho que a gente conciliar, o que muitas vezes eu estou no computador vendo um número, com a vivência do campo, Heloísa. Eu acho que esse é um que, para mim, assim, viver Mato Grosso me trouxe essa realidade. Só tem uma notícia ruim para te dar, Mari. Tá acabando. Você preocupada com uma hora. Tem assunto aí, ó, pro resto da semana, viu, Mari? Eu gostaria que você, minha querida, para o fechamento do nosso programa, trouxesse um sonho seu. Um sonho de mulher. Um sonho de mulher do agro. De liderança, que você é uma grande liderança para todo o agronegócio brasileiro. Nossa, que pergunta bonita, um sonho. Uma vez me fizeram essa pergunta e eu dei o exemplo da Marise. Assim, a gente poderia usar o exemplo da Marise, talvez o próprio exemplo da Tereza Cristina, que são outra mulher que é espetacular como liderança.
Mas eu falo muito isso para o meu marido, que é olhar e falar assim, eu sei que a gente pode ter uma propriedade modelo, que ela é rentável, que ela tem externalidade social, que o meu funcionário está feliz, que eu gero mais mão de obra. Hoje eu trabalho numa multinacional, né, numa empresa brasileira multinacional, mas eu acho que assim, se eu for pensar no meu sonho, é ver isso no campo, né? O meu chefe, ele fala muito, ele fala assim, ai, Mari, quando você volta para o campo, quando você põe a botina, seus olhos brilham mais. Então, eu acho que esse é um sonho e eu acho que amarrando com o que a gente falou, não é fácil, né? A gente comprou uma propriedade aqui perto de Brasília, toda degradada, e a gente está recuperando ela aos poucos. Não dá para fazer tudo. Eu queria já estar com uma Marise, mas não dá para fazer de uma vez. Então, eu acho que talvez um sonho seria esse, Heloísa. E aí, gostaram da prosa? É nada como estar entre amigos. Além disso, ela é uma grande referência como pesquisadora, técnica e mulher extremamente atuante na pecuária nacional. Esse bloco é o melhor, afinal, vamos falar de carne na mesa. Vamos conferir agora uma receita fácil, prática, deliciosa e nutritiva. Afinal, é feito com carne Nelore aqui do Mato Grosso, com o nosso chefe Rafael Maimone, da unidade do IGA, aqui de Cuiabá. Acompanhe aí. Olá, Heloísa, olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um quadro Receitas Nelore. Eu sou o chefe Rafael Maimone e hoje nós vamos apresentar para vocês uma receita bem simples de carne moída. Tá? Você pode escolher entre músculo, fraldinha, patinho, ponta de peito, depende muito do que você quer em relação à quantidade de gordura. Então, se você quer um pouco mais de gordura na sua carne moída, aí você parte para a ponta de peito, para o acém, para a fraldinha. Aí, se você quer uma carne mais com um pouquinho menos de gordura, aí você vai para o patinho, para o músculo e assim por diante, tá? Nós vamos fazer um polpettone recheado com queijo fresco assado. Tá? E para acompanhar, nós vamos fazer uma polenta cremosa. Vamos lá? Então vamos lá, para a receita de hoje, como que nós vamos fazer o preparo da nossa carne para fazer o recheio? A gente coloca um pouco de cebola ralada, tá? Eu utilizei a cebola ralada no ralo grosso, o alho ralado, um pouco de sal, salsinha e aí a gente tempera bem essa carne. Aqui nós temos aproximadamente 600 gramas de carne, nós vamos fazer 4 bolinhos e aí a gente molda com o queijo. O queijo que a gente vai utilizar é um queijo branco fresco, tá? Cuidado quando você for utilizar um queijo mole, por exemplo, um queijo macio tipo mussarela, gouda, porque ele pode vazar durante o preparo dele no forno. Tá? Então eu optei por um queijo que não escorre e aí a gente faz o molde e deixa ele certinho para nossa preparação. Então vamos lá, a gente tempera um pouquinho de sal, coloca a nossa cebola ralada, triturada, ralada, um pouco do alho e aí a gente mistura essa carne com esse tempero. Coloca a salsinha, mistura bem e tá pronto pra gente fazer o polpettone. A gente separa mais ou menos em 4 porções, certo? Mais ou menos igual. O que a gente faz? Molda ele e aí dá uma apertadinha, a gente coloca o queijo dentro e fecha. E aí, devagar, a gente faz uns arremessos dessa forma, para quê? Para a gente compactar um pouco mais a nossa carne, para a gente tirar possíveis quantidade de ar que possa ter dentro dela. Então, é a mesma forma que a gente faz quando a gente prepara hambúrguer, tá?
e aí a gente faz esses pequenos arremessos de uma mão para outra e aí faz a compactação da carne. E aí tá pronto para a gente levar ao forno. Bom, pessoal, agora a gente finaliza o nosso polpettone. Tá? Eu preparei uma polenta básica, bem neutra, para a gente acompanhar, porque a grande estrela é o nosso polpettone. Então vamos lá, a gente faz a base no meio. E a gente coloca a nossa estrela é isso aí. E assim a gente finaliza o nosso polpettone com polenta mole. E aí, Heloísa, gostou do nosso prato? Olha que delícia de receita! Prático, fácil, barata e deliciosa. Afinal, é feito com carne de Nelore do Mato Grosso. Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. O nosso programa Isso é Pecuária está chegando ao fim. Até semana que vem.